Lição número 7, sábado, 9 de maio. A oração na prática. Sejam muito bem-vindos à nossa explicação. Hoje o nosso estudo vai direto ao ponto, mergulhando na essência da nossa comunicação espiritual. A ideia aqui é pegar esses fundamentos incríveis e textos bíblicos profundos e transformar tudo em conceitos claros. Assim, a gente não fica só na teoria, né? A gente aprende como colocar a mão na massa na nossa vida diária. Vamos juntos nessa? Notem a genialidade desta metáfora visual que estamos acompanhando. Temos aqui silhuetas caminhando e em cima de cada pessoa um balãozinho de comunicação. Ele começa bem pequeno e, conforme a pessoa avança, o balão cresce. Ele vai se expandindo cada vez mais até virar um espaço completo e pleno de diálogo. Isso ilustra de um jeito muito claro como a nossa comunicação com Deus deve se desenvolver. Não é uma coisa estática, travada, é uma jornada de crescimento contínuo. É exatamente isso que prepara o nosso coração de um jeito super reverente para a gente entrar de cabeça nesses hábitos diários de oração. Seção 1. Confiança em todo o tempo. Salmo 62, versículo 8. Como sempre fazemos aqui, a nossa âncora é totalmente a palavra. A Bíblia diz exatamente assim, lá no Salmo 62, versículo 8. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Mas o que isso realmente significa para nós na prática? Pensa comigo. Confiar em todo o tempo não é só ter fé quando o céu está azul e tudo está favorável, certo? É uma dependência absoluta, tanto nas nossas maiores vitórias quanto nos momentos de vale. E essa instrução maravilhosa de derramar o coração é literalmente um convite para a gente ser transparente, sem máscara, sem filtro. Apresentar as nossas alegrias, sim, mas também as nossas maiores angústias e medos para Deus. Porque no fim das contas, como o próprio versículo conclui, Ele é o nosso refúgio seguro. Seção 2. Como está nossa vida de oração? Um momento para reflexão. A partir dessa base bíblica de total transparência que acabamos de ler, chegou a hora de a gente olhar um pouquinho para dentro. Oramos diariamente ou só quando a coisa aperta? O apóstolo Paulo é muito direto com a gente lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ele diz de forma bem clara e rápida, ore sem cessar. Então é fundamental a gente fazer essa autoanálise honesta. Qual é a frequência e, mais importante ainda, qual é a verdadeira motivação por trás das nossas orações? A gente acaba tratando Deus como um pronto-socorro espiritual, ligando o botão de emergência só no desespero? Ou ele tem sido aquele amigo constante, parceiro das nossas manhãs, tardes e noites? E expandindo um pouquinho mais essa nossa reflexão, as nossas orações têm aquele fervor, expectativa e louvor? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia nos dá um lembrete essencial, dizendo para apresentarmos os nossos pedidos a Deus com ações de graças. Ou seja, falar com o céu não é bater ponto com uma lista de compras ou de necessidades. Tem que ter muito espaço aí para gratidão. Será que a gente ora com a expectativa real de que Deus ouve e vai agir? E além do mais, será que a gente para um pouquinho do nosso tempo só para louvar a Deus pelo que Ele é, independentemente do que Ele faz? As oportunidades para conversar com Deus são de verdade infinitas. Desde aquela primeira hora da manhã, ou antes de cada refeição, até aqueles pensamentos silenciosos no meio de um dia corrido de trabalho. Isso sem falar nos momentos coletivos, como grupos de oração e vigílias. A grande questão que o nosso material de estudo traz para a mesa hoje é a seguinte: nós já experimentamos por meio da oração contínua nesses diferentes contextos o poder e a presença de Deus? Porque é justamente essa prática que tem a capacidade de transformar absolutamente tudo na nossa vida. Seção 3. A videira e os ramos. Uma conexão constante. Vamos entender de perto essa ilustração poderosa. Para responder aquela nossa pergunta sobre o poder transformador, vamos mergulhar de vez na metáfora mais profunda deste estudo. O ponto central é essa dinâmica que a gente não pode ignorar. De um lado da balança, nós somos os ramos. E, vamos ser sinceros, por nós mesmos a gente não tem vida nenhuma. A gente precisa desesperadamente de força e de uma conexão que não pode falhar. Do outro lado, nós temos a videira, que representa Jesus. Ele é a fonte originária, a fonte inesgotável de toda a vida, seiva e nutrição. Então a oração não é um dever, não é um peso burocrático. A oração é a própria conexão constante. Ela é o duto vital por onde a seiva viaja da videira direto para o ramo. Sem essa ligação ativa, a sobrevivência espiritual é simplesmente impossível. E isso encaixa perfeitamente com esta citação fortíssima de Ellen White, no livro Primeiros Escritos. Ela diz assim: se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva,
pois separados da videira, não temos forças. Prestem muita atenção nestas duas palavras, seiva e nutrição. O nosso crescimento só acontece se tivermos esse alimento constante. E essa é a beleza maravilhosa de perseverar na oração. Quando a gente mantém a linha aberta, a gente ganha a certeza de que Deus nos ouve e Ele sempre responde. Claro, Ele faz isso no seu tempo e de modo perfeito. Ainda que às vezes a resposta seja um pouquinho diferente do que a gente esperava no começo. Seção 4. Leituras da semana. Exemplos bíblicos de oração. Bom, agora que a gente já compreendeu a teoria e essa metáfora linda da nutrição constante, o nosso roteiro vai preparar a gente para analisar diversos homens e mulheres incríveis que foram verdadeiros pilares da oração. Nos nossos estudos diários, vamos passar por 1 Reis, capítulo 19, para aprender bastante com as lutas de Elias. Depois, a gente vai beber direto da fonte, indo aos ensinamentos do próprio Jesus em Mateus 6 e Lucas 11. É lá que ele instrui os discípulos sobre como orar, estabelecendo a oração do Senhor. Na sequência, vamos acompanhar a intercessão fervorosa e a confissão de Daniel no capítulo 9. E a gente fecha esse roteiro maravilhoso com aquela garantia sensacional de Romanos 8, de que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, sabe? Especialmente quando a gente nem sabe como orar. Toda essa base é maravilhosa e cheia de práticas reais para a gente fortalecer a nossa comunicação com o céu. Então, para a gente amarrar a nossa análise de hoje, vamos levar esse pensamento final nas nossas mentes. Ficou muito claro que a oração é a nossa seiva, a nossa conexão vital. É o lugar seguro para derramar nosso coração e um grande chamado ao louvor. A pergunta que não quer calar e que fica ecoando aqui com a gente é: como nós vamos transformar os nossos hábitos diários de oração a partir de hoje? Que tudo isso não fique só como uma informação solta, mas que seja um empurrão real, um catalisador imediato para a gente aprofundar de vez a nossa conexão com a videira. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima explicação.